Pai, meus amados irmãos, vamos dar início ao nosso culto de adoração ao Senhor. Dar início com uma oração inicial. Pai amado, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pelas nossas vidas, pelo dia de hoje. Senhor, nos abençoe e nos guarde, possa nos dar um final de semana abençoado. Que o Senhor sempre esteja conosco. Também te pedimos, Senhor, que o Senhor possa nos ajudar as outras pessoas. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, a palavra de hoje é uma palavra muito conhecida, que é sobre o cego de Jericó. Está em Marcos capítulo 10, versículo 46 e 47. Diz o seguinte, né? E vieram para Jericó, e saindo de Jericó com os seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse texto já foi muito explorado, né? Sabemos, graças a Deus, como termina, né? Porque ele não só ganhou a visão, mas Jesus o salvou, né? E ele passou a seguir Jesus pelo caminho. Essa é a melhor história. Mas dentro de toda a história vitoriosa existe um processo, né? Um processo de escolha. E esse cego, ele não tinha opção. Talvez seja a melhor vantagem dele nesse momento, naquele momento, é que ele não tinha a opção de não tentar. Porque se ele não tentasse, ele ficaria naquela mesma situação. Então, para ele, ou era tentar, ou era tentar. Infelizmente, algumas pessoas, mesmo não tendo opção, só tendo a opção de tentar, escolhem não tentar. Mas a gente sabe que também existem muitos processos internos que muitas das vezes impedem essa pessoa de tentar. Mas o que é interessante é que, por ele não ter opção, ele foi encorajado, né? Provavelmente o Espírito Santo o encorajou e ele resolveu tentar. E aí ele, como a gente pode ver, né, ele gritava, né, ele clamava, né? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então ele clamou pela misericórdia de Deus. E aí essa é a questão. A segunda questão, o segundo ponto, é a dificuldade de pessoas que têm opção conseguirem obter determinados objetivos, né? Conseguirem cumprir determinados objetivos. Porque pelo fato de ter opção, ela acaba optando pelo caminho mais fácil, né? E aí o que acontece? A título de exemplo, voltando nessa passagem, se o cego de Jericó tivesse alguém ali que o mantivesse em casa, desse comida, roupa lavada, conforto, né? Provavelmente ele não estava junto do caminho, ele não estava sofrendo as dores, né, da mendicância. Sem sofrer as dores da mendicância, possivelmente ele não se incomodaria, né, não ficaria inconformado com a sua situação. O que isso acarretaria? Provavelmente ele também não estaria, né, ali no caminho onde Jesus Cristo ia passar e provavelmente também não clamaria. Então a gente tem aí dois pontos, né, e uma contradição. Às vezes você pode estar diante de uma dificuldade achando que é a pior dificuldade do mundo e com base nisso não tomar uma atitude e com isso não clamar a Deus e a sua situação não mudar. E aí você vai permanecer na sua situação. Ou você pode também estar numa situação confortável a ponto de você nem pensar em mudar. E aí fica esse dilema, né? E aí o que fazer? E aí é onde deve entrar o nosso, não posso dizer, a nossa experiência, né, com o Espírito Santo. Você tem que clamar, tem que buscar e tem que buscar dele, né, o que ele quer para a sua vida, né? Qual o caminho que você deve tomar. Ainda que você esteja em conforto, né, qual o caminho que você deve tomar? Às vezes você tem que abrir mão do conforto para crescer um pouco mais.
Às vezes você também está numa situação de difícil, que você já perdeu todas as esperanças, você não tem mais esperança em nada e não sabe nem no que acreditar. E aí, o que fazer? Então é nesse momento que você deve clamar ao Espírito Santo e pedir para que ele te direcione, né? Que você encontre o melhor caminho, para que dessa forma, né, em Cristo Jesus, você obtenha o êxito, né, de ser alcançado por Jesus Cristo. Então, irmãos, fico com essa palavra em nome de Jesus, que o Espírito Santo venha florescer no seu coração, te dar muita sabedoria para que você saiba, né, em qual caminho que você deve estar. Fique na paz em nome de Jesus Cristo. Amém.